Olá, olá, muito bem, que Deus abençoe sua vida, que bom você estar aqui conosco mais uma vez, que Deus possa abençoar a tua vida de uma forma poderosa, viu? É muito bom saber que você está ouvindo aí e eu vou continuar aqui enquanto Deus determinar, trazendo para você que entra no canal uma palavra de Deus. Quero te pedir em nome de Jesus que você possa se inscrever no nosso canal, ativa o sininho aí, tá bom? Para quando tiver vídeo novo você ser notificado. E eu quero te pedir, principalmente, que se a mensagem que você tem escutado, se ela faz bem para a tua vida, divulga, me ajuda a divulgar aí. A intenção do canal é a gente se ajudar, é a gente se edificar. Vamos caminhando junto para a glória de Deus. Amém? Quero falar hoje a respeito de pecado, tá bom? Vamos falar de pecado. Pecado nada mais é, e está escrito lá, que é uma transgressão, uma violação deliberada, religiosa ou moral. Então a gente não precisa ser religioso para saber se a gente está fazendo certo ou errado, né? A gente não precisa estar ali dentro, lendo a Bíblia todo dia para saber que a gente está pecando ou que a gente está tranquilo, a gente está fazendo as coisas tudo bem. Então, a gente precisa entender também, tá? Que quando a gente aceita Jesus, a gente não deixa de ser pecador. Não é isso que acontece. Só que a gente precisa reconhecer e precisa confessar esse pecado. A gente precisa entender que quando a gente coloca para fora, e lá na frente eu vou te falar, vou te mostrar isso dentro da Bíblia, de que a gente precisa expor para a gente poder ser curado, tá bom? Vamos lá no texto de 1 João, no capítulo 1, versículo 8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Olha que forte. Então, nós por natureza, pela natureza adâmica, o pecado ele veio se arrastando a nós. Nós somos pecadores, somos falhos, né? Somos pessoas que falham, que erram, tá? E se a gente diz que não peca, que não, a gente não está pecando nada, a gente está mentindo. É o que a palavra está dizendo. Na verdade, não está em nós. Então, a gente precisa se livrar, tá? Desse pecado e dessa mentira, dessa vida de mentira. Existem pessoas que vivem de uma forma, na igreja, em casa é outra coisa, ou às vezes no trabalho é uma coisa, e em casa é outra. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque a nossa passada determina a nossa vitória. Presta bastante atenção nisso. A nossa passada, a nossa verdade, as nossas verdades, a nossa verdade é o que vai determinar a nossa vitória, a nossa vida. Então a gente tem que largar o pecado, que é um peso, e largar esse outro pecado que se chama mentira. Olha o que está escrito a respeito do pecado. Pecado é um peso, é algo que pouco a pouco ele vai nos distanciando do Senhor. Cada vez que a gente peca, a gente se afasta um pouquinho. Aí você peca de novo, vai afastando. E isso vai se tornando um verdadeiro precipício. E isso traz um afastamento de Deus. Deus ele não se afasta de nós. Presta atenção nisso. Deus não se afasta de nós, mas nós nos afastamos de Deus através do pecado. Porque não adianta eu amar a Deus e continuar pecando, e isso vai me impedir de ter proximidade com o Senhor. Olha o que aconteceu lá em Gênesis. Você conhece bem a história de Adão, né? Adão vivia no paraíso, vivia muito bem, tinha tudo do bom e do melhor, porém Deus vai e coloca: olha, você pode comer de todos os frutos, menos da árvore da vida. E aí Eva resolve dar ouvidos à serpente, que foi tomada pelo inimigo da nossa alma, o diabo, e ali o diabo seduz Eva, né? Seduz Eva, fala para ela, distorce a palavra de Deus, dizendo que ela pode comer.
ela prefere acreditar naquilo que o inimigo falou do que o que Deus fala. Hoje é muito comum isso aí, tá? Muito comum. A gente vive a palavra de Deus, a gente tem as Sagradas Escrituras, tá? E hoje, quando você, em alguns temas, você abre aqui a palavra de Deus e você fala o que está escrito, você não acrescenta e nem pode acrescentar uma vírgula na palavra de Deus, aí você está sendo exigente demais, está falando coisa que não pode, e é o que está escrito. A palavra de Deus, ela é uma lâmina, ela corta dos dois lados, ela a profundidade dela vai onde a mão do homem ela não alcança. Então a gente precisa entender que a verdade é absoluta, a verdade de Deus é absoluta, não tem negócio, é inegociável. O que está escrito é o que está escrito, é o que vale, tá bom? Então, quando dizemos que não pecamos, a gente enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O pecado é algo que pouco a pouco vai nos afastando. Aí Gênesis conta a história de Adão, e Adão, mediante isso tudo que acontece, ele come do fruto, e no capítulo 3, versículo 23 e 24, 23 diz assim: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que foi tomado. Ou tem uma outra versão que diz que da terra que ele foi criado. Então, de onde Adão foi criado, para lá ele voltou, porém, para lavrar, para trabalhar. Tá bom, querido? Tinha uma vida perfeita, maravilhosa, desobedeceu, deu ouvido ali à sua esposa, e a sua esposa deu ouvido à serpente, e isso gerou uma desobediência, e aí ele perde tudo aquilo, ele perde o paraíso, ele perde o melhor da terra, ele perde a comunhão com Deus. Olha como que afasta, olha como o pecado afastou. E aí no versículo 24, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e a refugir da espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Além de ele ser expulso, ele é impedido ali, naquele momento, de voltar a ter uma comunhão com Deus, como ele tinha. Então, de repente você já teve uma comunhão com Deus, de repente você já teve momentos de um relacionamento maior com Deus, e você perdeu isso. Mas não é o fim, viu? Não é o fim. A gente precisa entender que existe ainda esperança, ainda existe esperança. No capítulo 3 de Romanos, no versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Na versão NTLH, diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós temos o presente de Deus, que é a vida eterna, que é onde está escrito lá, né, o plano de salvação de Deus, em João 3,16, né, o plano de salvação é esse, mas o salário do pecado é a morte. Então ela vai nos distanciando, o pecado vai nos distanciando de Deus, e se a gente não buscar uma reaproximação, isso pode causar morte, e aí as coisas ficam piores. Capítulo 3 de Romanos, no versículo 26, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. De fato é isso. Nunca foi por merecimento, mas sim por graça. Amém? Nunca foi por merecimento. Eu não mereci salvação, mas é pela graça de Deus. E isso, da mesma forma que me alcançou, espero que tenha te alcançado. Amém? Esse é o castigo justo do pecado. O afastamento de Deus traz sofrimento e condenação, porque todo o bem ele vem de Deus. Quem peca perde a bênção da presença de Deus. Você está na presença de Deus, é uma bênção, mas o pecado nos afasta e nos priva disso, e aí fica mais complicado as coisas.
Então, quando a gente aceita Jesus, não é que a gente deixa de pecar, não é isso. É que o pecado, ele começa a ser algo que é um descuido. O pecado é um acidente de percurso. E aí você vai e se arrepende e caminha. Pecado é pecado, existem consequências diferentes. Amém? Você consegue entender? Há uma pessoa que pega uma bolinha de gude e uma pessoa que rouba um banco, a consequência ela é diferente, tá? Consequência diferente. O Senhor nos perdoa de todos os pecados, de todos eles. Porém, a justiça do homem, a gente precisa pagar ao homem, tá bom? Então, só para a gente entender de que a nossa salvação, o projeto de salvação, ele depende da nossa obediência e depende também que a gente se afaste do pecado. O pecado é um peso, o pecado é algo que a gente não pode se arrastar, a gente não pode caminhar na presença de Deus com peso. Existem pessoas que não estão nem aí, se estão pecando, se está fazendo o que é certo, se está fazendo o que é errado. Existem pessoas assim, tá? Existem pessoas que, infelizmente, eles se doam, tá? Aos prazeres da carne, à luxúria, à avareza, tá? A avareza é um pecado muito sério também, viu? Existem pessoas que amam dinheiro. E a gente precisa amar a Deus, tá? Então, existem pessoas que pecam de diversas formas e não se importam com isso, tá, querido? Isso é um problema, isso é muito sério. Não é problema, isso é muito sério. Isso é muito sério, é muito preocupante, porque o Espírito Santo de Deus, ele precisa nos incomodar quando a gente erra, tá? Porque se não incomodar, se você estiver pecando e não sentir peso disso, cuidado, que você pode estar indo na mesma direção que o inimigo da nossa alma, viu? Porque é normal a gente tropeçar, a gente dar umas trombadas, né, nele de vez em quando, ele querer nos tirar a bênção, envia pessoas até inclusive para tirar você da bênção. Isso é normal. É porque a gente está indo contra a vontade do mundo, contra os desejos da carne, tá bom? Então, quando a gente, essas pessoas que se dão aos prazeres da carne, se dão às luxúrias que o mundo te oferece, aos manjares do mundo, é o que está escrito lá em Daniel, né? Onde o povo se deleita diante de outros deuses, isso gera morte, porque o salário do pecado é a morte. E a gente não precisa ser crente para entender o que é certo e o que é errado. A gente não precisa entender isso. A gente não precisa ter uma religião para entender que se eu for ali e assaltar alguém, eu posso ser preso, eu corro risco de ser preso e posso pagar o preço disso. Eu sei que, independente de religião, se eu trair a minha esposa, eu vou estar pecando contra ela e contra Deus, contra a minha família. Eu sei também que se eu assaltar um banco, eu vou correr o risco de ser preso, mas também vou correr o risco de morrer numa troca de tiros. Já me envolvi com drogas, você sabe disso, já te falei aqui. Então, o risco que eu corria nas madrugadas que eu passei fora de casa, hoje eu não corro mais, porque o Senhor me alcançou. Então, são situações e condições de que a gente prefere andar na luz. Querido, em nome de Jesus, se você me conhece, tá, de tempos atrás, de anos atrás, eu quero te falar uma coisa, quero te contar uma coisa. Eu fiz muita coisa errada na minha vida e não cabe a mim julgar nada. A diferença é que quando eu estava no lamaçal, eu não sabia que eu estava sujo. Hoje, para a glória de Deus, eu estou limpo e eu consigo enxergar com mais clareza onde eu estava, de onde o Senhor Jesus me tirou. Tá bom? Não cabe a mim julgar. Eu venho aqui
para trazer algo para te ajudar a sua caminhada. Então, aí vem a morte física, né? São dois tipos de morte que a gente vai falar aqui. Existe a morte física, e a morte física é assim que quando a gente morre, e está escrito aqui em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo Jesus foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, querido, olha só, o Senhor Jesus veio, cabe a nós morrer uma só vez. É o que diz a palavra de Deus, Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Está destinado o homem a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Se eu estou disposto a ter uma vida de pecado, eu preciso estar disposto a pagar o preço disso. E eu quero te lembrar mais uma vez que o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Se for a morte física, a gente vai ter que pagar as consequências um dia e uma hora que ninguém sabe. Se for a morte espiritual, ainda há jeito, viu? Se você se encontra desanimado, desmotivado, se você se encontra numa situação em que você não tem ânimo para nada, em que você nem pensa em buscar uma ajuda, em que tudo para você está ruim, em que assim, o que vier lucro, olha, eu tenho uma coisa para te falar, eu tenho uma notícia para te dar, existe jeito, tá? Existe jeito. É a morte espiritual. O inimigo da nossa alma tem tentado matar a sua esperança, matar você, a tua visão de um futuro, tá bom? É claro que assim como está escrito no texto ali, vou ler lá de novo, que diz: e aparecerão a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Eu estou esperando o Senhor, querido. Eu estou esperando. E eu espero que você esteja também esperando, porque Ele vai vir. Ele vai vir. Amém? Então, essa morte espiritual, pessoas que perderam a vontade, perderam o sentido de viver, sabe? E estão vivendo amargurados, desesperançosos, reclamando, murmurando, sem perspectiva de melhora. Querido, isso é uma morte espiritual. Em nome de Jesus, procure uma igreja, procure alguém para orar com você, procure alguém para te direcionar através daqui, da palavra de Deus. Palavra de Deus. Isso aqui é o nosso manual de regra e prática, tá? E quando a gente está morto e a gente consegue suspirar, consegue ir, porque quando a gente aceita Jesus, a gente vai na contramão, vai no sentido oposto daquilo que o mundo julga que é o certo para você. Então se chama conversão. Olha o que diz o primeiro capítulo que eu li, que diz que a verdade não está em nós, quando dizemos que não pecamos, mas quando a gente reconhece os nossos pecados, se arrepende. E aí vem em João 8,32, Jesus falando: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade, querido? Logo para frente, em João 14,6, Jesus respondendo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, Ele nos dá o escape, nos dá a solução, ainda se mostra como o Salvador, não só da nossa vida terrena, mas o Salvador do nosso mundo espiritual. Amém? Olha só, a gente, na nossa caminhada, que não é fácil,
O Senhor Jesus nos orienta. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. A gente precisa entender, de vez, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Não. Os pecados desse mundo são pesos, são situações que vão nos afastando de Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu quero te contar uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, que diz a história de um mestre e o seu discípulo, né, que encontraram uma jovem noiva, e essa jovem estava arrumada, estava vestida para o seu casamento, e ela estava parada. Chegou um certo ponto da caminhada dela, ela ficou parada porque havia um riacho. Esse riacho, uma ponte, a ponte havia se quebrado, e ela não sabia o que ia fazer para atravessar. E o riacho nem era tão fundo. E aí o mestre com o seu discípulo se depararam com aquela cena e vendo o desespero da moça. Talvez se ela tivesse tirado os sapatos e levantado o vestido, ela sozinha ela teria feito. Aí o mestre foi, colocou ela nas costas, atravessou o riacho com ela, e ali ela seguiu feliz da vida. Não chegou nem a agradecer, mas ela foi embora, e o mestre e o discípulo continuaram essa caminhada. E se ficou aquele silêncio por mais de 40 minutos, até que, não se aguentando mais, o discípulo pergunta para o mestre: mestre, por que o senhor atravessou aquela mulher? E aí o mestre falou: filho, eu carreguei aquela mulher alguns metros, poucos passos e alguns metros, mas eu deixei ela lá. Você está carregando ela, já tem mais de 40 minutos. E essa reflexão nos traz o peso do pecado, o jugo do pecado, algo que nos pesa. A gente não pode ficar carregando peso. A gente não pode, a gente precisa falar, a gente precisa se abrir, a gente precisa colocar para fora aquilo que está nos prejudicando. Olha o que está escrito em 1 João, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente precisa abrir a boca e a gente precisa falar, a gente precisa colocar para fora. Olha, eu escutei uma frase ontem dizendo que o ouvir nos cura. O ouvir nos cura e o falar nos liberta. O pecado nos prende, o pecado nos ata, não permite que a gente caminhe em santidade, não caminhe que a gente caminhe junto com o Senhor Jesus. Tem um amigo meu que falava lá no CRE, né, na clínica que eu já fiz parte, ele dizia que enquanto o prazer for maior que a dor, a gente vai continuar pecando. Enquanto o prazer for maior que a dor, a gente vai continuar pecando. A gente precisa sentir mesmo o peso do pecado, precisa sentir doendo, precisa doer para que a gente possa caminhar livre, a gente possa caminhar em paz e feliz. As dificuldades elas vão vir, mas o regozijo ele vem da parte de Deus e que nos deixa o Espírito Santo como consolador e guia das nossas vidas. Se o pecado tem impedido a tua caminhada, se as coisas estão difíceis, se esse peso está muito para você, eu quero te convidar a trocar esse peso. Olha o que diz em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 ou 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados
sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A promessa de Jesus para nós é que Ele troque o peso conosco. Aquilo que está pesado demais para você, você pode e deve trocar com Cristo, porque Ele nos promete aliviar o nosso peso, para que a gente consiga caminhar com Ele, consiga caminhar segundo a vontade dEle, para a glória dEle e para a vontade dEle. Amém? Busque uma igreja, busque alguém que você possa confessar os seus pecados e orar para que seja sarado. Amém? Então vamos orar agora. Deus, em nome de Jesus, eu quero te adorar, Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, que essa palavra possa ganhar o coração, Deus, deste e desta que estão assistindo esse vídeo. Pai, eu quero te clamar por misericórdia. Senhor, assim como um dia, ó Deus, o Senhor teve misericórdia da minha vida e me tirou do lamaçal do pecado. Ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor possa alcançar também a vida do meu irmão e da minha irmã. Senhor, que o Senhor possa fortalecê-los, dar a ele um renovo, Senhor, para que ele possa alcançar as tuas misericórdias, ó Deus, e possa se edificar, ó Pai, conseguindo assim estar na tua presença. Deus, nós estamos livres do pecado, mas o pecado para nós, ele precisa ser um tropeço, ó Deus, e não uma prática. Fica conosco, Deus, eu te peço mesmo que o Senhor possa nos abençoar e não afasta de nós o teu Santo Espírito. Essa é a minha oração, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe tua vida e até a próxima, em nome de Jesus.